Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Diretamente dos estúdios de gravação Casa da Prof. Taline, hoje nós vamos fazer uma atividade no caderno que é um pouco diferente. Bom, então se você viu aí a introdução da nossa videoaula, que lembra um pouco a introdução dos filmes, e se você lembra as atividades que nós estamos fazendo na apostila de leitura, de interpretação, mas que sobretudo é reconhecendo quem são três elementos importantes dentro de uma narrativa, que são os protagonistas, antagonistas e personagens secundários. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos identificar, dentro de algumas histórias conhecidas por alguns de vocês, esses personagens. Então vamos lá, a Prof vai escrever aqui no quadro para a gente relembrar algumas coisas. Então, na aula passada, onde nós estávamos lendo lá na nossa apostila aqueles trechos do livro Viagem ao Centro da Terra, nós fizemos algumas atividades então para identificar quem eram lá naquele trecho ali, protagonistas, antagonista e os personagens secundários. Então vamos escrever aqui. Nós vamos contar uma história, quando nós estamos fazendo uma redação, quando estamos escrevendo um texto, nós colocamos um ou mais personagens principais. Quem são eles? São aquelas pessoas que têm mais destaque, personagens, aquele que tem destaque na história, onde nós vamos contar mais detalhes, onde tudo acontece sempre ao redor desses personagens, onde toda a história, toda a trama da história acontece na vida deles, né? E toda a relação com os outros personagens vai afetar a vida do protagonista. Então, quando nós estamos fazendo a nossa redação lá na escola, em casa, quando nós assistimos um filme, quando nós lemos um livro, nós vamos identificar que sempre tem alguém que se destaca nessa história. Às vezes é um, às vezes é dois, três, mas sempre vai ter principalmente ali um ou dois personagens principais. E o personagem principal recebe o nome de protagonista. E aí, em algumas histórias, em alguns trechos das histórias, nós percebemos que existem alguns adversários, alguns rivais, que são aquelas pessoas que vão contra, pessoas ou personagens que vão contra o personagem principal, que vão contra o protagonista. Esse personagem, que é o adversário, que é o rival, nós vamos chamar de antagonista. Antagonista. Ótimo. E aí, então a história vai se desenvolver ao redor, né, desses personagens aqui, do personagem principal, logo tem ali o rival, aquela pessoa que vai fazer de tudo para então enfraquecer ali o personagem principal, para tirar ele de cenas. Então nós temos isso em várias histórias, por exemplo, de heróis. Nós temos lá sempre que tem o herói, que é o protagonista, e nós temos um vilão, que é o antagonista, que é aquele que vai lutar, aquele que vai ser contrário ao herói, que vai querer tirar ele ali do centro, que vai querer sempre ganhar as batalhas. Então, esse é um bom exemplo de protagonista e antagonista, as histórias de heróis. E aí, nas histórias, nós não temos apenas o protagonista, não temos apenas um personagem principal e o seu rival. Nós temos muitos outros personagens que vão contribuir para fazer com que essa história aconteça. E esses outros personagens, às vezes, vão aparecer poucas vezes, vão aparecer em momentos pontuais, vão colaborar com detalhes. E esses personagens são super importantes para que a história aconteça. Por quê? Se a história acontecer apenas com protagonista e antagonista, vão ser ali apenas aqueles personagens, a gente perde muita riqueza de detalhes. Então, dentro de uma narrativa, nós temos os personagens que nós chamamos de secundários. E os personagens secundários
eles vão colaborar para acontecer, né, a magia da história. Então, a vida naquela história, os detalhes, então, toda a riqueza que nós vamos perceber nos exemplos que a prof vai dar daqui a pouquinho, que é a atividade que nós vamos fazer no caderno. Bom, então nós fizemos na apostila uma atividade com o trecho do livro, onde nós lemos e daí depois a gente recortou da apostila os pedacinhos e aí a gente tinha que identificar quem era o protagonista, quem era o antagonista e quem eram os personagens secundários. Lembram disso? Nós fizemos na apostila. Agora nós vamos fazer no caderno uma atividade assim. E a parte especial é que a prof contou com a ajuda de algumas pessoas muito queridas, muito especiais das turmas dos quintos anos. A prof não pôde pedir para todo mundo, senão essa aula ia ficar imensa. Mas para as próximas aulas a prof vai sim pedir ajuda para alguns de vocês também, para que vocês apareçam por aqui nas aulas. Então, o que nós vamos fazer? A prof vai apagar aqui e eu vou passar no quadro o que você vai copiar no seu caderno. Tudo bem? Nós vamos fazer assim como se a gente estivesse fazendo lá na escola. Então eu vou passar devagar e você já vai pegar o seu caderno de português aí e vai copiar igual a prof vai fazer aqui, ok? Então vamos lá. Vai pegando o seu caderno enquanto a prof apaga, que aí vai dar tempo de eu explicar, de eu mostrar pra você o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Já escreve lá. Colégio Santana. Ponta Grossa. De outubro de 2020. Lembram como que a prof faz? Um risquinho para pular linha. A gente pode colocar então aula em casa. Pula uma linha. Número 1. Então agora você vai copiar isso aqui no seu caderno, que é o que nós copiamos sempre. A única diferença que a prof sempre fala é que na escola esse espaço do quadro é imenso, né? Que a prof consegue escrever bastante, e aqui a prof escreve num quadro pequenininho, mas não tem problema. Então o que nós vamos fazer? Na atividade a prof vai pedir que você identifique quem são os protagonistas, os antagonistas e os personagens secundários das cenas de filme que eu vou passar para vocês assistirem na sequência. Então, assim, se nós estamos falando de uma narrativa, de um texto, nós estamos falando aqui de um exemplo que nós lemos, que é do livro, né, do Viagem ao Centro da Terra, um filme também existe. No filme nós também conseguimos encontrar esses personagens, nós também conseguimos encontrar no filme o protagonista, o antagonista e o secundário. Por quê? Porque para fazer um filme, muitas vezes os filmes eles já vêm dos livros. Para fazer um filme precisa ser feito um roteiro, então eu preciso escrever essa história. Então, antes de virar filme, primeiramente é uma história escrita. E nesse primeiro momento vai ser mais fácil da gente identificar quem são esses personagens olhando. Então a atividade que nós vamos fazer essa semana é de observação e registro no caderno, mas nas próximas semanas nós vamos fazer também de leitura, tentando identificar no texto quem são os personagens para colocar no caderno também, beleza? Então vamos lá copiar o que é o número 1. Identifique
Identifique nas cenas os personagens dois pontos protagonistas vírgula antagonistas e secundários. Olha, por um ponto. Então, eu vou sair da frente para que vocês copiem isso aí. Então, olha lá. Identifique nas cenas os personagens, dois pontos, protagonistas, antagonistas e secundários. Se você quiser, você pode parar, né, o vídeo nessa cena aqui para que você copie do quadro no seu caderno. Ótimo. Fez isso, nós vamos então fazer o seguinte. A prof vai passar as cenas para você assistir. Em cada cena você vai tentar procurar quais são esses personagens. O que você vai fazer? Então, olha só. Você vai colocar no seu caderno assim, letra A. E aí você escreve cena 1. O que a prof quer que você coloque de resposta? Você vai colocar protagonista, dois pontos, nome do personagem. Antagonista, dois pontos, nome do personagem. Secundários, dois pontos. Então, a prof não vai dizer quantas linhas, porque você vai escrever tudo da cena 1. Quando você terminar de escrever tudo da cena 1, você vai pular uma linha e vai para a letra B e vai escrever cena 2. E assim vai fazer com todas as cenas que a prof vai passar para você. Tudo bem? Pode ser? Então, presta bem atenção. Copiou o Colégio Santana, copiou o número 1, veio para a letra A, cena 1, vai assistir a cena 1 que a prof vai passar, vai escrever quem são os personagens, protagonistas, antagonistas e secundários, vai pular uma linha, vem para a letra B, cena 2, e vai fazendo isso com todas as cenas que a prof for passando para vocês assistir, tudo bem? Então agora nós vamos para o nosso outro estúdio que vocês já conhecem, para os nossos efeitos especiais, porque a prof vai mostrar uma coisa para vocês e nós vamos iniciar com as cenas que vocês vão assistir para poder fazer a atividade no caderno, tudo bem? Então, só um pouquinho aí. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa atividade ela é uma atividade colaborativa, então alguns dos nossos colegas nos ajudaram escolhendo os filmes. Então, a prof vai colocar aqui uma foto de quem nos ajudou escolhendo a cena de número 1 que vocês vão assistir agora. Tchau, Gigi. Oi, Max! Oi, Gigi. Tem programa pra hoje? Eu tenho uma coisa bem legal pra hoje, Gigi. Eu tenho um programão. Ficar sentadinho aqui esperando a Cade voltar. Parece tão interessante. Bom, não vou te atrapalhar. Também vou ter um dia muito ocupado. Aqui está. Até mais tarde, Chloe. Tchauzinho, meu. Tchau, pirulito. Até mais, Tina. Até mais tarde. Tchau, pessoal.
um bom menino, Leonard. E aí, a cena número 2 que vocês vão assistir agora foi escolhida por... Tcharam! Opa, você viu isso? É, espera só um pouquinho. Oh, oi, coelhinho lindinho. O que você tá fazendo aqui no meio da rua? O que tá acontecendo aí? Salve a sua vida! Cala a boca, mano! É agora! Vai! Vai! Me espera! Sai fora, porco! Tá acontecendo? Eu não sei. Brutus! Brutus! Onde tá? Vambora! Vamos se mandar daqui! A revolução começou! Pra sempre libertados! Jamais domesticados! Quem tá dirigindo esse treco? Vem! Vambora! 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 Quem são vocês? Hã? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos a turma do bueiro, tá? Rejeitados pelos nossos donos e agora queremos vingança! É que nem um clube, mas com garras e dentes. Leva a gente junto. De jeito nenhum. Pets! É, vocês estão fedendo a bichinhos domesticados. Não fizeram sua escolha? Agora vocês vão sofrer. Não, peraí. Domesticados? A gente não tem dono, você tá enganado. Somos que nem vocês. A gente odeia humanos. Ah, é? Tenho ódio. É, isso aí. Ai, cara, nem me fala desses humanos. Não é não, Doc? É, a gente até queimou nossas coleiras, cara. Queimou até virar cinzas. E matou nossos donos. É, não, peraí, também não exagera, né? Ih, tão curtindo. É, acabamos com eles. É, isso aí. Pá, pá, com nossas próprias patas. Se eu ganhasse uma moeda pra cada dono que eu matei, Oh, quem dera. eu teria uma moeda. Porque eu só matei um, né? Uau! Senti firmeza da frieza, hein? Aí, vocês me lembram meu parceiro Rick. Só que ele morreu. Descanse em paz, irmão. Quer saber? Isso pode até beneficiar nosso movimento. A parada é o seguinte. Eu vou soltar vocês, mas de agora em diante os dois trabalham pra mim. Beleza. Era tudo que a gente queria. Tá legal, então vamos nessa. Pro esgoto! Esgoto? Qual é de vocês? É sério? Eu falei pro esgoto! E viva a revolução, seus manés! A cena número 3, quem nos ajudou foi... Augustus Mindshocks, você não deve fazer isso! Ô, rapazinho, o meu chocolate não pode ser tocado por mãos humanas. Afogar! Não sabe nadar! Salvar meu filho! Augustus, não!
Chamem os bombeiros! Incrível como o cano é grosso. Nem é tão grosso. Ele tá parando. Vai ficar entalado. Acho que já ficou. Ele entupiu o cano todo? Vejam, umpa-lumpas. Estão fazendo o quê? Eu acho que vão cantar uma musiquinha pra gente. Coisa que só fazem em ocasiões especiais, é claro. Eles não têm plateia há muito tempo. Augustus Gloop, o comilão, um grande bobo trapalhão. Augustus Gloop, tão grande viu, desagradável, infantil. Já era tempo, sem engano, de expulsá-lo pelo cano. Mas não precisam se alarmar, porque não vai se machucar, porque não vai se machucar. Temos que reconhecer, modificado deve ser. As engrenagens vão girar Pra triturar e martelar O porcalhão descomunal vai ser amado afinal, pois quem irá desmerecer um bom bocado de graça. Bravo! Meus parabéns! Não são umas gracinhas, não são os amores. Eu diria que estavam muito bem ensaiados. Como se soubessem o que ia rolar. Ah, mas que bobagem. A cena número 4. Desde garotinho, Flint Lockwood sonhava em ser um inventor famoso. TV por controle remoto! Mas o problema era que as suas invenções eram um pouco estranhas. Ratarinhos! O que foi, pessoal? Mas um cara como Flint nunca, jamais desiste. Flint. Oi, pai! E então, um belo dia, ele fez uma descoberta incrível. A conversão da água em comida. Ligando com a força! Isso vai mudar tudo. Da Columbia Pictures e Sony Pictures Animation. Funciona mesmo! Se você tem fome de diversão e apetite de aventura, prepare-se para se empanturrar. Mamma mia! Tá chovendo hambúrguer. Deliciosamente em 3D. É tudo feito de gelatina! Bala de canhão! Mergulho de barriga! Por que eu fiz isso? Bom, quinto ano, eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade diferente, onde eu pedi ajuda de alguns colegas. Nas próximas semanas eu vou pedir ajuda de outras pessoas para que a gente faça atividades divertidas. E me contem se vocês estão gostando das atividades aqui, ó, nesse fundo diferente. Me contem o que vocês acham e aí a prof volta com novidades e volta com coisas diferentes pra gente continuar tendo aulas divertidas
especiais, tá bom? Então, façam as atividades do caderno com carinho, com capricho, e logo logo a prof vem para corrigir com vocês, tudo bem? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula!